Oi, pessoal. Estamos aqui no estúdio da RMB Filmes para gravar um novo episódio sobre o Junho Violeta. O Junho Violeta é o mês de combate ao ceratocone. Então, para falar sobre esse assunto que nós oftalmologistas consideramos assim muito importante na clínica, nós convidamos o nosso colega, amigo, Dr. Marcelo Paglioli, que vai conversar com a gente sobre esse assunto bem importante. Certo, Marcelo? Certo, Marta. Boa noite, é um prazer Boa estar aqui. Boa noite. Então, a gente sabe que tu tem uma clínica bem montada, assim, bastante equipada para tratar dessa doença aí que tem várias etapas de tratamento, né? Sim. Mas eu queria começar, assim, te perguntando, basicamente, né? O que é o ceratocone? E por que foi dedicado, então, um mês exclusivo para o combate ao ceratocone? Bom, o ceratocone é uma deformidade da córnea. A córnea é a primeira estrutura do olho, é uma lente que nós temos em frente à íris, que é o colorido do olho. Uhum. A córnea tem uma curvatura, ela é feita de fibras de colágeno, e no ceratocone a córnea fica irregular, ela fica com a forma de cone. Por isso, ceratocone, Por né? isso o nome ceratocone. De cerato de córnea e cone da forma cônica, né? Uhum. E aí, tu acha que essa doença é muito prevalente, assim, na população em geral? Olha, a prevalência na literatura fala em uma pessoa para cada 1000. Na nossa cidade, a gente vê uma prevalência muito grande. É mesmo, né? Eu vejo no consultório bastante casos de ceratocone, Muitos casos, eu te diria, eu não saberia te dar uma estatística daqui de Caxias do Sul, mas no consultório, toda semana tem casos de ceratocone. É muito frequente, né? Sim. E eu acho que também a clínica vai direcionando, né? Tu também vai recebendo mais pacientes, sim, assim, de referência, né? Sim. Até porque tu tem esse tratamento que tu faz que é diferenciado, assim. Eu acho que tu recebe também mais pacientes, né? Mas eu vejo na minha clínica, que é geral, assim, que todo dia também a gente tem paciente com ceratocone, né? Sim, é muito comum. Quais seriam os fatores de risco para o ceratocone? Bom, os fatores de risco, primeiro, é o histórico familiar. A gente sabe que essa doença tem um componente hereditário, então se existem outros familiares com essa doença, é comum ela existir. Outro fator de risco muito importante são os processos alérgicos. Então, as pessoas que têm bastante alergia, os asmáticos, as rinites, todas essas alergias, acabam coçando, esfregando os olhos, que é o fator mais agravante para esse tipo de doença, né? Sim, isso é verdade mesmo, né? Eu até brinco às vezes com os pacientes que eu digo assim, nem todo alérgico tem ceratocone, mas todo paciente ceratocone é alérgico, Perfeito. né? Eu também brinco e digo para eles assim, se quiser coçar o olho, pode, mas com o cotovelo. É, por aí, eu também falo isso, Sim. né? Amarra a mão, coça outro lugar, coça o dedão do pé, eu digo para as crianças, mas não coça o olho, né? Sim. O olho não foi feito para coçar. Exato. Né? Eu acho que as pessoas têm bastante dúvida assim, sobre o prognóstico dessa doença, né? Todo mundo sabe que é uma doença que pode ser grave, assim, mas as pessoas perguntam assim, tá, mas tem cura o ceratocone? Bom, o cone ele tem a prevalência de incidência na adolescência. Então, uma criança ali pelos 12 anos por aí, a coisa começa a aparecer mais. A questão é fazer um diagnóstico precoce, né? A gente hoje, fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue tomar atitudes que vão prevenir a evolução do problema. E o que tu acha que são essas atitudes precoces? Assim, levar a criança no consultório mais cedo? Se ela tem um histórico familiar, já ter essa preocupação assim dos pais com a possibilidade de aparecer um ceratocone também no filho? Sim, o principal é fazer as revisões com o oftalmologista, ficar atento ao histórico familiar, às mudanças da graduação do óculos, se são muito frequentes, né, o aumento do grau. Aqueles que são muito alérgicos, que coçam muito os olhos, tem que tomar uma atenção maior. E hoje, no consultório, com os exames que temos, né, a tomografia, a topografia, a gente detecta esse problema numa fase muito precoce, podendo fazer tratamentos para que ele não evolua. Quais seriam os sintomas assim que devem chamar atenção? Visão borrada, além de mudar o grau, né? Se a criança já está usando óculos e o grau está mudando com bastante frequência, tem algum outro sintoma assim que possa chamar atenção, assim, ou preocupar? A fotofobia, a visão borrada mais à noite, né? E principalmente a mudança de grau.
A mudança de grau, quando é muito frequente, o astigmatismo, quando vai aumentando, exige uma atenção maior. E a gente vê mesmo, né, no pré-adolescente, assim, essa mudança é extremamente rápida, né? Às vezes, em alguns meses, tu já mudou 1 grau no óculos da criança, né? A questão de mudar o grau não é problema, porque muitos mudam o grau e não tem ceratocone, mas sempre ficar atento a essa situação. Mas o ceratocone, é verdade. Que os pacientes também perguntam no consultório, né? Se o ceratocone, assim, eu tenho ceratocone, tá? Eu vou ter ceratocone nos 2 olhos, vai ser igual? Dá só num olho? Olha, a prevalência sempre é bilateral, às vezes mais de um lado do que do outro, e às vezes eles surgem em tempos diferentes. Você pode ter o ceratocone num olho e o outro aparecer anos depois, mas a córnea, a histologia do tecido é igual nos 2 olhos. Então, lógico, se eu tenho uma córnea mais maleável e eu esfrego só um olho, aquele olho vai deformar muito mais do que o outro que eu não coço. Então, a prevalência ela é bilateral, mas às vezes mais grave de um lado do que do outro. Eu li que tem um trabalho aquele professor Milton Ruiz Alves, e ele falando sobre a posição de dormir. Sim. Que o lado que tu dorme é o lado que tu também pode deformar mais a córnea. Também, além do coçar, dormir em cima do olho é outra causa de... Dá uma assimetria também, né? O cara sempre dorme pro lado direito, né? Então, Sim. ele vai ter aquele olho direito que vai ser o pior. Mais deformado, sim. O mais deformado, né? Eu achei interessante isso aí, né? Mas tu vê como a córnea é mole, né? Dá para dizer assim, né? Nesse paciente com ceratocone, né? Sim. A junção dessas fibras de colágeno que a córnea é feita, ela é muito fraca, muito ruim. Então, por isso é que ela deforma. E é por esse motivo que a gente sabe que a questão genética é importante, né? Então, tem o tecido que a família tem. E tem, assim, uma graduação no ceratocone, assim, eu vou ter um ceratocone que é menos grave, outro um ceratocone mais avançado. Eu posso ter diferença, assim, de ceratocone de um olho para outro? Sim. Nós observamos, às vezes, em exames de rotina, deformações da córnea só na parte interna dela e não pela parte externa. Então, na tomografia, a gente vê isso e são pacientes que têm o que a gente chama de cone frusto. São cones muito leves e que a gente já dá orientação para o paciente que tenha os cuidados, né, em relação a não esfregar, não coçar. E nesses casos, o tratamento é basicamente o óculos mesmo, a orientação dos cuidados e usar o óculos. Quando o cone aumenta de tamanho, às vezes o óculos não dá uma visão confortável. E aí se opta pelas lentes de contato, no caso as lentes rígidas. Passando essa fase, o cone aumentando, às vezes nem a lente rígida não funciona. E a gente tem as opções hoje do implante do anel intraestromal para corrigir essas deformidades. E em casos mais graves, o transplante de córnea. E numa fase intermediária, quando o ceratocone está progredindo bastante, existe um tratamento que é o chamado de crosslinking, né? Que já existe há vários anos, né? Sim. Eu me lembro que quando surgiu o crosslinking, não tinha indicação de fazer em pacientes muito jovens, crianças, se tinha receio de como que a córnea ia reagir com esse tratamento, né? Sim. Mas acho que hoje até inverteu, né? O paciente mais jovem é o que tem mais indicação do crosslinking, porque ele está progredindo? Como é que funciona? O crosslinking é um tratamento que a gente impregna na córnea com uma vitamina, que é a vitamina B2, a riboflavina, e aplica a luz ultravioleta na córnea para que essa córnea enrijeça. Então, o objetivo do crosslinking é aumentar a resistência da córnea, e esse tratamento aumenta a resistência da córnea em até 350 vezes. Bastante, a efetividade do tratamento é de mais de 90%. Então, de cada 100 pessoas que tratam, mais de 90 ficam bem. A indicação é quando tem um ceratocone precoce, e aí você faz o crosslink para impedir que ele progrida. Então, a gente freia a doença numa fase inicial. Como ele surge na adolescência, os adolescentes são hoje a maior indicação. Sim. Existe uma normativa que se faria a partir dos 14 anos, mas isso tem diminuído, né? O fato de fazer o crosslinking não significa que tu não vai usar mais nenhum tipo de correção, né? Vai continuar usando óculos, se precisa, pode continuar usando lente de contato também? Sim. O crosslinking, o objetivo dele não é mudar a curvatura da córnea, apesar que muitas vezes a gente vê um certo aplanamento pós o procedimento. Então, a princípio, a pessoa vai manter o grau que tem e depois pode usar a lente de contato, não tem problema nenhum, vida normal.
E tá bem acessível agora, né? Antigamente eu acho que tinha... Eu me lembro no colar que apareceu o aparelho, assim, tinha que sair da cidade para fazer, né? Tinha alguns colegas que mandavam para São Paulo até, né? Graças a Deus, né? Caxias estamos Sim, bem, né? Já faz muitos anos que nós temos o aparelho. No início era um crosslinking que tu impregnava durante meia hora a vitamina, né? E aplicava meia hora de luz. Então, o tratamento levava 1 hora por olho. E agora, como é que tá, hein? Agora, você pinga em torno de 10 minutos a vitamina e o tratamento com a luz é mais ou menos o mesmo, em torno de 10 minutos. E a gente chama esse de crosslink rápido, o Avedro. Avedro, que essa é a marca do crosslink. Do crosslinking. Uhum. Tu vê como facilitou, né? Se mudou muito. Muito. Do que era. Cada vez melhor. Eu acho que sim, o ceratocone hoje, o tratamento de ceratocone é praticamente uma subespecialidade, né? Na oftalmologia. Porque tu tem tantos recursos, né? Exato. A gente tem tanta tecnologia e tantos recursos para usar que hoje o cone já não é aquela coisa que se olha e diz, não, aqui só vai para o transplante. Então, a gente tem muita opção. E os implantes do anel hoje praticamente aboliram o transplante de córnea. O transplante ficou para aquele caso que tem uma curvatura muito alta, acima de 70, ou uma hidropsia, que aí não adianta mais. Mas se pegar numa fase um pouco mais inicial, os resultados são maravilhosos e quanto mais precoce, melhor ainda. Porque o ceratocone, eu me lembro, para te ver como eu tenho tanto tempo de oftalmologia, né? Mas era... Ou tu usava óculos, ou usava lente rígida, que não tinham muitos modelos, ou ia para o transplante de córnea. Exato, eu peguei essa fase também. Então, ou era óculos, se não ia para o óculos, ia para a lente, não conseguia usar lente, ia para o transplante. Ia para o transplante. E o anel, como é que funciona aí, Marcelo? O anel, eu peguei a primeira fase do anel também, na qual o anel, ele era feito o túnel para introduzir o anel dentro da córnea. Então, você imagina, a córnea com uma espessura de 500 micras em média, que seria mais ou menos 10 fios de cabelo um em cima do outro. A gente tinha que fazer um túnel dentro dessa córnea manualmente, fazia 2 paracenteses com um bisturi e fazia um sulco que tinha que ter 70% da profundidade da córnea com a mão. Os resultados não eram os melhores, tanto que a técnica começou e foi praticamente abandonada. Em 2010 surgiu um laser, que é o laser de femtosegundo. Esse laser, ele cria um túnel dentro da córnea, na profundidade que for determinada, em 10 segundos. Então, a cirurgia mudou muito. E mais o tomógrafo de córnea, o Pentacam, então, o próprio tomógrafo te diz assim, olha, 70% da espessura da córnea é um número X. Então, você bota na máquina no femtosegundo, ele vai fazer o túnel aonde quiser, na profundidade que quiser, em segundos. E aí, o número de arcos mudou muito também, porque no início a nossa opção era muito pequena. Hoje, dependendo do tamanho do cone, você pode ter arcos de muitos tamanhos, muitas espessuras e grossuras que são específicos para aquele problema. E daí tu pode tratar diversos tipos de cone, né? Sim. Mas o anel, eu sempre falei, assim, não sei se eu estou falando bem certinho, mas eu digo que isso parece bastidor de bordado, assim, que tu coloca o bastidor e o tecido e aí tu aplana... Sim. Né, o tecido para ficar. E o anel, a função dele é dar uma planada na córnea também, né? Exatamente. Então, quando se fala em anel, todo mundo imagina um anel, né? O formato de 360 graus. Mas não é assim, né? Mas não é assim. O anel pode ter... Hoje, os anéis maiores de arco, eles têm 320 e 325 graus. Mas existem anéis de 120, de 90 graus para os cones menores, né? Então, ele vai aplanar aquela região mais alta, aquele calombo, para tentar uniformizar essa superfície. E, então, o objetivo do anel não é ficar a pessoa sem óculos, é deixar ela zerada de óculos, é deixar aquela córnea mais uniforme, para que aí com uma correção, que pode ser com óculos ou com uma lente de contato, que até de repente pode ser a gelatinosa, né? Uhum. Ou aquele paciente que tinha um cone grande e que não conseguia usar a rígida porque era muito curvo, ele pode voltar a usar a rígida porque a córnea ficou mais plana. Outra situação do anel é que o resultado, ele não é instantâneo no sentido assim, você operou hoje e amanhã você vai olhar e dizer, olha, como é que ficou? Então, amanhã o olho vai estar melhor, com uma curvatura menor, mas o resultado do anel final é em 6 meses. Leva um tempo, né? O grosso das mudanças são nos primeiros 2 meses, que é o tempo que a gente espera para poder prescrever um óculos ou uma lente de contato.
E depois vai acompanhando, né? E de quanto em quanto tempo, assim, tem uma média, assim, de acompanhamento desses pacientes com anel? Sim, cada médico tem a sua rotina, né? Eu tenho a minha rotina assim, eu opero o paciente hoje, amanhã eu reviso. Em uma semana eu reviso novamente, em um mês de novo e depois em 2 meses. 2 meses está bem, volta em 6 meses. E aí uma vez por ano. E depois vai indo adaptando a lente de contato ou o óculos, o que fica mais Sim, adequado esperando os 2 meses. para aquele paciente, né? Perfeito. Alguns ficam tão bem que não precisam mais o uso do óculos. Mas não é uma promessa, né? É uma coisa que às vezes a gente chega. É um bônus, vamos dizer, né? É um bônus. Tu tem algum paciente de ceratocone que tu tem acompanhado, assim, e feito de pequeno o diagnóstico e que chegou lá no anel, passou pelo crosslinking, pelo anel? Sim, com certeza. Então, assim, crianças que a gente viu desenvolver e já há uns bons anos a gente já faz o tratamento precoce, fazer o anel precoce, bota um arco mais fino, já segura a doença de imediato, né? Histórias assim que tu atende vários os irmãos assim, tem o irmão mais velho, tu fez outro atendimento, daí o irmão mais novo começa a desenvolver também ceratocone? Eu vejo muito na família assim, o avô, o pai e o filho, todos com a mesma doença. Com a tomografia, como a gente faz isso de rotina nos pacientes que vão operar catarata, tu acaba pegando pessoas de 80 anos ali que vão fazer uma cirurgia e aí tu olha e aquela córnea tem um ceratocone e a pessoa não sabia daquilo. Teve Verdade. isso a vida inteira e não descobriu, né? Também acontece comigo Sim. isso. Da gente identificar um ceratocone lá no idoso, né? E tu sabe que eu tive um caso interessante de um senhor que veio para operar catarata e ele disse, olha, esse olho eu sempre enxerguei muito mal dele, não adianta operar. Aí eu olhei e tinha um ceratocone grande além da catarata. Fiz um teste com ele com lente de rígida melhorava. Então, primeiro fiz o anel intracorneano, esperei o tempo e depois operei a catarata. Ficou excelente. Era um olho perdido que voltou a enxergar bem. E isso é gratificante, né? Porque o paciente que às vezes conviveu a vida inteira conformado de que aquele olho era um olho que perdido. ele não ia enxergar, né? Exato. Que ele não tinha visão. Isso eu acho que é muito gratificante na oftalmologia, o paciente voltar a ter uma esperança, assim, uma alegria na vida, que é voltar a enxergar, né? Nem sempre é perdido, né? Mas eu acho que vem, assim, da evolução da própria medicina, né? Que começou com uma medicina, assim, muito curativa, assim, né? De só resolver o problema quando ele já estava ali. E as pessoas e os médicos da época eram muito acomodados, né? Perdeu o olho, né? Também. Perdeu o olho. É que a tecnologia também era muito limitada. Então, via algum problema, dizia, olha, não melhora com óculos, não melhora com isso, não funciona e pronto. Então, a gente que acompanhou, viu essas mudanças, eu acho que hoje a tecnologia nos dá um limiar, um limite muito maior, né? Para poder alcançar um resultado positivo. E que bom, né, que tu tem todo esse arsenal aí para atender a população de Caxias, né? E eu fiquei, assim, bem contente de falar contigo sobre esse mês de junho violeta, que eu nem sabia, fiquei sabendo agora, né, esse tempo. E aí eu queria que tu falasse assim para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, que mensagem tu gostaria de deixar, já que nós estamos no junho violeta, que é um mês de conscientização assim sobre a doença. Eu acho que o principal é a conscientização, como você falou. Então, fazer uma avaliação periódica, né? Se recomenda pelo menos uma vez ao ano ir no oftalmologista, ficar atento àquelas situações da mudança de grau, do coçar os olhos, aquela criança está sempre esfregando o olho, então tem que se tomar alguma atitude para que se corte isso de uma maneira precoce, para que a doença não apareça e não evolua. É porque a doença é tão complexa, mas a maior causa da piora ou do aparecimento do ceratocone que a gente sabe é o ato de coçar, né? Que é uma coisa corriqueira. Sim, né? É o mais fácil de parar. É o mais fácil mas de é parar. O mais difícil de conseguir parar. É verdade, porque as pessoas dizem, mas eu não consigo parar de coçar. É que o coçar, ele tem um componente, assim, que deixa a pessoa feliz, assim, né? Sim. Mas é tão bom coçar, né? Eu tô coçando aqui, tô me machucando, mas eu tô... feliz. Eu tô feliz, é tão bom coçar, né? Mas, na verdade, tu tá
te machucando, tá piorando, machucando o olho, né? Um trauma mecânico no olho, né? Que eu sempre digo, né? É interessante porque você pergunta para o paciente, você coça o olho? E ele diz não. E naquele intervalo que ele está contigo, ele coça o olho umas 20 vezes. Mais ou menos, né? É, E sempre e a gente tem esse clima de Caxias aqui também que é terrível. que é terrível, né? Então para rinite, para as conjuntivites alérgicas, né? É o paraíso para os alergistas. É o paraíso para os alergistas. E a gente também na clínica cuidar mais também e reforçar essa questão do controle das alergias nas crianças, principalmente, né? É a maior atenção. Em relação aos pacientes, assim, que momento tu acha assim, que eles devem consultar para fazer o tratamento com crosslinking? Porque eu vejo às vezes que os pacientes assim, eles veem as matérias, ouvem essas entrevistas aqui que nem a nossa, e eles já acham que eles são candidatos assim, né, para fazer. O que tu diria para essas pessoas assim, o que elas devem fazer? Elas têm que fazer a consulta. O básico é isso, fazer a consulta com o médico para que possa fazer uma boa avaliação e determinar o que for melhor para esse paciente, né? Então, o principal é fazer uma avaliação periódica, uma vez por ano, fazer a consulta no oftalmologista. Isso aí, né? Isso aí. E daí ver se vai poder fazer um crosslinking, Aí se ela vai ter a poder indicação. fazer o anel, né? E lógico, não deixar assim, bom, agora meu olho está com super ceratocone e agora eu vou procurar tratamento. Aí depois vai só para o transplante. Aí sim, aí é o transplante, né? Sim. Então, E hoje o transplante no nosso estado, ele é uma situação que está bem demorada, sabe? A lista para se conseguir uma córnea de um doador, ela tem às vezes durado 2 anos. Então, não é uma boa entrar para a lista. A questão é segurar isso antes que tenha que ir para o transplante. e o laser de Fento segundo, que é esse laser de corte, né? Esse comprimento de corte, ele também é usado na cirurgia refrativa para fazer o flap, que é a tampinha aquela para o LASIK, né? Que é a técnica para corrigir cirurgia da miopia, né? Exato. O laser de Fento segundo, ele veio substituir a lâmina que era usada para fazer as cirurgias de LASIK, que é uma cirurgia que a gente chama de refrativa para correção de grau, no qual se fazia uma tampinha da córnea, que era feito com lâmina. Então, desde 2010, a gente aboliu completamente a lâmina e usa só o laser, que faz esse flap de uma maneira com muito menos trauma, né? Bastante uma maneira precisão, né? muito mais segura em relação a tamanho, profundidade. E o laser de Fento segundo a gente usa muito também para catarata. Aí que eu ia te perguntar, como é que vocês estão usando em relação à catarata? Então, o laser, ele faz alguns passos do procedimento da catarata sem que a gente tenha que encostar no olho. Então, ele faz as incisões na córnea, ele abre o cristalino, faz a cápsula Rex, né, e fragmenta aquele cristalino em pedaços em 30 segundos sem que eu encoste no olho. E ele é extremamente preciso. Então, ele facilita muito também a cirurgia da catarata, principalmente naquelas situações que você tem uma lente premium, que a gente chama as lentes multifocais ou as lentes com astigmatismo, no qual a lente tem que ter uma posição exata dentro do olho e ele consegue fazer a rex perfeita daquele tamanho, no qual a lente vai ficar no lugar corretíssimo. Certinha. Então, o laser de Fento segundo é uma ferramenta muito útil, né? Então, para fazer o túnel no anel, para ceratocone, na cirurgia refrativa, na cirurgia da catarata, no transplante córnea, né? A gente hoje usa o laser para praticamente tudo. Praticamente tudo, né? Isso. E o crosslinking também evoluiu na técnica, então hoje bastante rápido, né, para fazer. Crosslinking rápido, com excelentes resultados. E a indicação, quando precoce, segura o ceratocone numa fase bem inicial. Acho que isso dá um grande alívio para os pais, assim, porque a gente vê a ansiedade e a preocupação dos pais quando tem um diagnóstico de ceratocone no seu filho, né? Meu Deus, e agora, né? Meu filho tem ceratocone. Normalmente, os pais querem resolver o problema de imediato. Às vezes, a gente vê casos que a gente vê um cone numa fase bem inicial e a gente orienta e esse paciente acaba voltando 1 ou 2 anos depois com um cone muito grande, que perdeu uma chance que poderia ter tratado numa fase inicial, no qual o resultado seria melhor. Então, a prevenção também está nessa rapidez... Rapidez do diagnóstico e do tratamento. E do tratamento, né? E é já que a gente tem todas essas ferramentas hoje tão boas para o tratamento, né? Bom, resumindo então, né, Marcelo? Coçar o olho é a pior coisa que alguém possa fazer, mesmo que não tenha ceratocone, porque às vezes tu não tem, mas começa a coçar
Pode ter, né? O coçar o olho é ruim para tudo. Primeiro, pode trazer algum dano para a córnea, né? Pode deformá-la. Além do ceratocone, pode provocar alguma lesão, uma úlcera que seja. Pode levar bactérias e vírus pelas mãos, né? Então, é uma porta de entrada aos olhos para infecções. Então, coçando, você leva a infecção para o olho. Então, deve se evitar também por causa disso. E o paciente alérgico, ele fica com aquele olho bem inchado, né? Daí ele chega e diz assim, doutora, tô com uma bolha no olho. Uma gelatina. Uma gelatina no olho, né? Daí tu já sabe que ele coçou tudo que ele podia coçar, né? E o alérgico produz muito muco. E o muco é a comida para as bactérias, né? Então, ele produzindo essa secreção, vai coçar e aí vai contaminar e vai ter a conjuntivite. E já mistura uma conjuntivite que é alérgica, que acaba com as bactérias virando numa conjuntivite bacteriana também, né? E aí tu vai ter que tratar o alérgico mais o antibiótico para a bactéria e ainda pode piorar a tua córnea, que tu nem sabia que era uma córnea com ceratocone e ainda desenvolveu o ceratocone, né? Perfeito. Isso aí? Isso aí. Então vamos consultar, pessoal, né? Desde cedo, leva a criança, se tem histórico familiar, tem a preocupação de consultar cedo. Hoje em dia a gente consulta as crianças bem cedo, né, Marcelo? Sim, a recomendação, não sei, eu não atendo crianças pediátricas, né? Mas eu acho que a recomendação que o pessoal tem é a partir do 1º ano, né? Tem aquele teste do olhinho, que a criança já sai do hospital com o teste do olhinho. Depois a Sociedade de Pediatria fala ali em 3 anos, né? Mas tu sabe que as crianças estão tão maravilhosas hoje em dia que tu pega uma criança de 2 anos e tu faz o exame oftalmológico quase que completo, sabe? É fantástico. E já sabem as letras, né? E já sabem as letras e participam e acham todos os aparelhos fantásticos. Eles são uns amores, as crianças, hoje em dia. Eu adoro atender criança. Então, isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigada.